Hoje a aula é sobre modelos multifatoriais de apressamento, né? Existem várias referências, Campbell, Low e McKinley, por exemplo, no capítulo 5 e capítulo 6, vão falar sobre modelos multifatoriais. No livro do Cochrane, de Asset Pricing, capítulo 6 ao 9, mas em geral todo livro de Asset Pricing, né, de apressamento de ativos, vai ter um capítulo dedicado a modelos multifatoriais, inclusive aqueles mais básicos, né, de MBA, como Body Canyon Marcus. Então vamos lá, né? Eu acho que se a gente pensar um pouquinho na finanças modernas, né? E tentar resumir isso em uma frase, que nem o Feynman fez com a física, que basicamente ele dizia "Everything is made out of atoms", a gente pode tentar fazer uma coisa parecida em finanças, né? E se a gente fosse resumir as finanças modernas, a gente diria: se você consegue diversificar o risco sistemático e você consegue diversificar todo o risco indiciocrático, então você deve esperar receber apenas o ativo livre de risco, né? A taxa de retorno do ativo livre de risco. Essa frase ela vai resumir muito bem o KPM, né? Na verdade, isso que o KPM faz. Basicamente, você tem uma única fonte de risco, que é a carteira de mercado, né? Que é aquela que todo mundo carrega, carteira arriscada. E o que a gente vai fazer hoje é estender essa ideia para diferentes fontes de risco. Então, a gente vai ter um modelo multifatorial, onde tem vários fatores de risco, e é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Obviamente, a gente vai poder utilizar exatamente esse mesmo algoritmo, né, de operadores booleanos, C, E, então, quando a gente for falar de derivativos e mesmo de renda fixa, tá bom? Então, deixa eu falar um pouquinho dos modelos fatoriais em finanças. Eles partem, em geral, do princípio que você tem uma decomposição linear, tá? Então, uma decomposição de fatores lineares. E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que, para um número suficiente de fatores, a gente vai conseguir aproximar arbitrariamente bem, né, o que está acontecendo com os retornos esperados. Isso simplifica muito o apressamento de ativos, né? Então, aqui eu tenho no modelo KPM, por exemplo, né? O modelo KPM está dando aqui, ó, eu tenho um beta de mercado, que é a minha medida de risco, porque a única fonte de risco que eu tenho vem da carteira de mercado, então o beta está medindo quanto de exposição eu tenho, e o alfa aqui está me dizendo se eu estou conseguindo ter um retorno acima do mercado, acima daquele esperado ou não, né? Mas eu poderia pensar no modelo APT, Asset Pricing Theory, é um modelo puramente estatístico, tem esses Fs aqui, esses fatores são latentes, tá? E eu vou basicamente procurar qual é a estrutura fatorial, em geral a gente usa análise fatorial, análise de componentes principais, que consegue explicar o máximo da variação possível nos payoffs que a gente observa aí dos retornos. Ou a gente pode pensar no Intertemporal KPM, né? Que é o modelo do Merton, que basicamente você vai ter esses A e B e betas aqui variando ao longo do tempo, tá bom? E esses fatores podem ser observáveis. Em geral, vão ser observáveis, vão estar relacionados com o conjunto de oportunidades que a gente tem de investimento, tá bom? Vou manter um pouquinho de simplicidade para o primeiro momento, continuar com o KPM, como a gente estava na aula passada, é um pouquinho já da revisão do que a gente fez, né? E a gente tem dois aspectos, toda vez que a gente pensa no modelo multifatorial. Tem um aspecto, uma dimensão de série temporal e tem uma dimensão de cross-section. Tá? Na dimensão de série temporal, a gente está interessado em quê? Para cada retorno, a gente quer entender quem é esse alfa, quem é esse beta. E isso a gente só consegue fazer estimando esse modelo nas séries de tempo. Então, nessa dimensão de séries temporais, o objetivo é basicamente estimar o alfa e estimar o beta. E aí a gente vai querer, obviamente, testar. A gente quer testar se esse beta é próximo de 1, a gente quer testar se esse alfa é 0 ou não é, né? E, obviamente, eu não falei nada sobre os retornos aqui, estão escrito RT e RMT, mas depende de como você define o retorno, as propriedades de alfa vão mudar. Se eu estou usando retornos em excesso a taxa livre de risco, aí esse alfa tem que ser igual a 0, tá bom? Se eu estou usando retornos brutos, aí o que acontece? Eu posso pensar no qual é a taxa livre de risco, pensando qual é a carteira que me dá um beta igual a 0, né? Então, nesse caso, meu alfa tem que ser igual a um vetor de 1 menos os betas,
vezes um gama, onde esse gama aqui vai ser comum a todos os os ativos, né? E ele está te dando a taxa exatamente livre de risco, né? Que é mensurada nesse caso aqui como a taxa dada pelo um portfólio que não tem nenhuma exposição ao mercado, tá bom? Agora repare que nesse modelo aqui eu tenho o mesmo regressor do lado direito. Quando eu tenho o mesmo regressor, né? Não importa muito estimar essas equações para todos os ativos ao mesmo tempo ou não, né? Eu não ganho nada em fazer um sistema de equações simultâneas porque eu tenho o mesmo regressor do lado direito. Então, pelo teorema de Kruskal-Wallis, a gente sabe que o estimador, se eu fizer um estimador de equações simultâneas, eu vou ter exatamente o mesmo estimador se eu estimar a mesma estimativa, né? Se eu fizer a estimação equação a equação. Então, já não funciona tão bem. Mais do que isso, para teste, né? Se eu tiver mais de 10 ativos, minha cross-section, né, for grande, né, mais de 10 ativos, não precisa nem ser grande, ser moderado, de tamanho moderado, a gente já tem um problema na hora de fazer o teste, porque a gente está estimando esse alfa várias vezes e aí você acaba tendo um problema na hora de testes múltiplos, né, que pode dar problema também, tá bom? Então, o que a gente quer nessa dimensão, nessa regressão de séries temporais, a gente quer ter um long time span, né? A gente quer cobrir um período de tempo bastante grande. E reparem que existe aqui uma dicotomia, né? Quando eu estimo o beta está me estimando basicamente alguma coisa relacionada ao segundo momento, né? A covariância entre os dois retornos divididos pela variância do retorno de mercado. E quando eu faço isso, o que eu mais preciso é observação. Né? Eu preciso de muita observação para estimar risco. Em especial, observações com a mais alta frequência possível. Então, à medida que eu vou indo para uma frequência mais alta, mais eficientemente eu estimo esse beta. Já o alfa não. O alfa não importa o número de observações, quer dizer, não, óbvio que importa, né? Mas não importa tanto o número de observações. E justamente o que eu não quero é alta frequência. Eu quero baixa frequência e um time span muito grande. Quero cobrir um período muito grande, 100 anos, 120 anos de dados para poder estimar esse alfa com precisão. Tá bom? Obviamente, o modelo KPM não é um grande modelo, eu posso torná-lo ele um pouquinho melhor. Tá? Basicamente, quando a gente pensa em modelo de equilíbrio geral, já vamos falar sobre isso, na verdade, o KPM deveria ser condicional. A gente deveria ter o alfa e esse beta variando ao longo do tempo. E se eu faço assim, o erro de apressamento que eu tenho, ou seja, o tamanho desse intercepto aqui, ele cai pela metade. Tá? Então, a gente tem uma evidência muito forte que esse beta aqui está variando ao longo do tempo e ele varia conforme o ciclo de negócios, tá? Pelo menos para ativos que estão ordenados aí pelo tamanho. Aí eu tenho a segunda dimensão, que é a dimensão do cross-section, a dimensão do corte, né? E aí, basicamente, eu posso reescrever esse modelo. Aqui eu já estou usando excesso de retornos, tá? O R0 é a minha taxa livre de risco. Dá para fazer a mesma coisa usando a versão 0 beta, né? Seria o gamazinho que teria lá. Não tem problema nenhum. Aqui eu imponho a restrição de KPM, que diz que o meu alfa tem que ser igual a 0 quando eu tenho excesso de retornos, né? Tiro a média do lado esquerdo, tiro a média do lado direito, e agora eu tenho o quê? Bem, meu retorno de mercado está do lado de cá, ele é uma coisa observável, né? Esse beta eu já estimei, né? Esse cara eu observo qual é a média do meu retorno de cada ativo, né? O excesso de retorno de cada ativo, e aí eu posso fazer uma regressão do beta, ou seja, eu regrido no beta. O beta agora é a minha variável de interesse, tá? Eu estou estimando esse prêmio de risco aqui, o que eu chamo de lambda 1 aqui, eu estou estimando ele. Repare que isso aqui é porque eu estou usando o KPM. No KPM, essa carteira de mercado ela é uma carteira observável, né? Quer dizer, na verdade, ela não é observável, porque a gente não tem uma carteira de mercado, mas, em geral, a gente aproxima ela com o SP500 para os Estados Unidos, ou aqui no Brasil a gente usa o Ibovespa, né? Então, a gente poderia simplesmente colocar aqui qual é esse prêmio de risco, a gente já saberia. Aí bastaria estimar o lambda 0, né? Então, nesse modelo aqui, repare que eu tirei o R0, né? Então, aqui se eu estou com o retorno bruto, esse lambda 0 tem que ser igual ao R0 que está aqui, tá bom? E o lambda 1, ele tem que ser igual a esse excesso, esse prêmio de risco, prêmio de mercado,
que eu tenho lá. E mais do que isso, essa regressão aqui não pode ter variável omitida. Então, o que as pessoas utilizaram por muito tempo para testar o modelo KPM foi exatamente isso. A gente olhava aqui, fazia essa primeira regressão, achava o beta, e quando chegava aqui para tentar entender como é que o retorno esperado de cada ativo variava, né, com esse beta, a gente incluía outras variáveis para entender se o beta realmente estava explicando tudo ou não. E aí a gente sabe que não explica, tá bom? E, obviamente, quando a gente faz isso aqui com séries de ativos individuais, fica muito volátil, né? Porque ações são muito voláteis, né? Voláteis. E aí fica difícil rejeitar essas diferenças entre os retornos esperados, tá? Então, uma forma de resolver isso é você agrupar, né, em carteiras. Isso também é importante porque, na verdade, esse beta aqui não é estimado, desculpa, não é observável. Esse beta aqui estima nessa primeira regressão aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho um problema de erro na variável, de mensuração aqui. Eu tenho um beta chapéu em vez do beta verdadeiro. E toda vez que eu tenho um problema de erro de mensuração, né, isso vai afetar a minha análise, como vocês devem ter visto em econometria, né? Então, uma outra motivação para você agrupar os ativos individuais em carteiras é reduzir exatamente esse erro na estimação aqui. Quando você faz uma média, você mata meio que o ruído, né? E você consegue ter uma estimativa um pouquinho mais precisa do teu beta, tá bom? Então tá aí o problema de erro em variáveis, né? A gente não observa o beta, a gente tem que substituí-lo por uma proxy, né? Que é a nossa estimativa usando a regressão de séries de tempo. Independente se vai ter problema de condição de ortogonalidade ou não, essa estimativa do mínimos quadrados ordinários, né, do lambda 1, ela vai ter esse viés negativo de atenuação, né? Em geral, vai jogar o beta para próximo de zero. Por que acontece isso? Porque a variância, né, ela está sendo inflada pela variância amostral do teu estimador, tá? Então, quando a gente roda aqui esse lambda 1, ele é o quê? A covariância entre esse retorno esperado e o beta, divididos pela variância do beta. Mas a variância do beta está inflada, porque não é a variação do beta real, é a variação do beta real mais a variação do meu erro de amostragem, né? Então, quando eu estimo esse lambda 1, ele não converge exatamente para o lambda 1, ele vai convergir para uma coisa menor do que o lambda 1 por esse viés de atenuação. Mais do que isso, se eu tiver não normalidade, isso vai aparecer aqui como uma associação entre os resíduos e os retornos. Então, por exemplo, se eu fizer um teste de variável omitida aqui, incluindo o risco antissocrático, que é, ou seja, eu incluiria não só o beta chapéu I, mas também o sigma chapéu I ou sigma 2 chapéu I, que seria a variância dessa regressão aqui desse epsilon. Se eu tiver não normalidade, esse cara vai tender a aparecer como significativo. E não tem nada a ver com o risco antissocrático realmente afetando o retorno do ativo, é apenas um reflexo dessa normalidade nos dados. Então, é sempre muito complicado trabalhar com erro em variáveis e trabalhar com esse tipo de ordenação feita pelo risco antissocrático, tá bom? E como quase tudo nessa literatura aí dos anos 90 até os anos 2000, a solução era, o que eu faço? Eu agrupo, eu coloco em carteiras, porque carteiras ordenadas por algum tipo de característica, seja capitalização de mercado, seja por book to market ratio, ou naquela época ainda se falava de fazer ordenação por beta, ou por risco dissocrático. Hoje em dia já não fala-se mais isso, porque, óbvio, o beta e o risco dissocrático foram estimados, a gente não observa, a gente não quer ordenar por uma coisa estimada. Ou, se você for criativo o suficiente, você pode utilizar uma abordagem de instrumentos, né, instrumental, para tentar estimar isso aqui por mínimos quadrados de 2 estágios. Então, a evidência, como eu já mostrei na aula passada, ela mostra que o KPM funciona relativamente bem para explicar o big picture, né? Mas quando a gente olha para uma determinada classe de ativos, como ações, né? Aí ele não funciona muito bem, né? Isso aqui é a figura que eu mostrei no último vídeo, né? E a gente sabe que não funciona tão bem dentro da classe de ações, porque
os betas são até positivos para o caso de carteiras, né, ordenadas pelo tamanho, como você pode ver aqui, ele é positivo, mas o alfa acaba sendo bem diferente daquele que a gente observa aqui no modelo do KPM, ele passa a ser muito positivo. E é pior ainda para o HML, né, quando a gente olha para ordenação por Book to Market Ratio, que a gente vê que o beta é negativo. Então, você consegue melhorar o teu retorno e diminuir o risco ao mesmo tempo, que não faz o menor sentido, né? Então, essa ordenação por Book to Market Ratio é a principal causa da falha do KPM lá nos anos 90, pelo menos. E daí seguiu-se o paper do famoso paper do Fama-French. O paper do Fama-French, ele também utiliza essa técnica do Fama-Macbeth de 73, que eu acho genial, funciona. E quase todo paper de Empirical Asset Pricing, né, de apreciamento de ativos empírico, vai trabalhar com esse tipo de técnica, né? O que eles fazem? Eles fazem regressões de cross-section para cada instante do tempo, tá bom? Então, geralmente, esse instante do tempo vai ser um mês ou um trimestre. Você roda a regressão de cross-section, e aí você vai ter o quê? Uma série temporal de coeficientes que você observa ao longo do tempo. E aí você tira a média. Tá bom? Então, aqui, como eu já estou fazendo, eu já incluí aqui o meu beta, né? Meu beta de mercado. Estou estimando aqui meu prêmio de mercado, que é esse lambda T. E eu incluo, se eu quiser fazer o teste, outras características aqui, para tentar ver se esse gama T é realmente igual a zero para todo instante do tempo. Tá bom? A implicação do KPM, como eu disse, que esse gama T tem que ser igual a zero, e esse alfa T, ele tem que ser menor, né? Tem que ser igual a zero também, e esse lambda T, que é, obviamente, o meu prêmio de risco, tem que ser maior aí do que eu estou observando. Tá bom? Então, a ideia do Fama-Macbeth eu estimo em cross-section primeiro, depois eu tenho uma série temporal dessas estimativas, né? Do alfa T, lambda T e do YT, e eu posso tirar a média e fazer testes sobre isso, né? E aí, obviamente, eu vou carregar o mesmo problema aqui de erro em variáveis, né? E aí eu faço a mesma solução de sempre, né? Que é basicamente agrupar em carteiras para para aliviar esse tipo de problema, tá bom? Então, a evidência de cross-section, ela é muito forte contra o modelo KPM. Então, a gente vê lá no Fama-French, de 93, né, no Journal of Financial Economics, que, basicamente, quando você faz esse modelo com os 3 fatores de Fama-French, ou seja, o portfólio de mercado, um portfólio que compra ações pequenas e vende ações grandes, estão olhando capitalização de mercado, e um portfólio que compra ações com um book-to-market ratio alto e vende ações que têm um book-to-market ratio baixo, quando a gente tenta olhar o cross-section, a gente vê que o que explica realmente a variação dos retornos esperados de cada ativo no cross-section não é o beta de mercado, e sim é o beta do HML e o beta do efeito de tamanho. Esses dois explicam 90% da variação no cross-section. Tá? Como eu disse, o KPM falha basicamente por conta do Book to Market Ratio. Tá? Mas esse modelo também não é o estado da arte. Tá? Logo em 94, o Carhart vem com um paper sobre momentum e mostra que o Fama-French, por exemplo, não funciona com momentum. Né? Se você ordenar as ações por momentum e fizer portfólios, né? Então, os grandes vencedores até os grandes perdedores, e você rodar o modelo de Fama-French, ele não consegue explicar esse cross-section dos retornos esperados. Tá? Então, essa figura eu já mostrei, mostrando aqui o beta negativo no caso do Book to Market. Né? Então, vou dar uma paradinha aqui e dar um passo atrás e tentar explicar de onde é que vem esse apressamento fatorial. Né? A gente já viu que é necessário, o KPM não resolve. A gente precisa de outros fatores de risco. Agora é importante entender de onde é que vem isso, em termos de teoria. Tá? Eu vou dar um passo atrás e vou falar sobre o teorema fundamental do apreciamento de ativos, que basicamente vai falar desse animal chamado fator estocástico de desconto. Tá bom? Então vamos lá. A esperança condicional do produto entre o fator estocástico de desconto e o retorno, tá? Ela tem que ser igual a 1. É basicamente isso que o teorema fundamental do apreciamento de ativos está dizendo. Agora, resta, obviamente, explicar o que é o fator estocástico de desconto. Né? Qual é o papel que ele está desempenhando aqui? O papel do fator estocástico de desconto é simples. Ele está transformando, está te levando do mundo físico para o mundo neutro ao risco. E aí, se você joga
todo mundo para o mundo neutro ao risco, o que acontece é que você não precisa premiar, recompensar as pessoas por carregar risco, porque agora eles são neutro ao risco. É isso que ele está fazendo. E quanto é que você tem que ter, você espera de ter de retorno, né, bruto por carregar alguma coisa? É no mundo livre de risco. Eu te entrego o ativo, você não pede, não exige nenhuma recompensa para carregar ele. No instante seguinte, você continua tendo o ativo e você está feliz com isso, porque você é neutro ao risco. Se você fosse avesso ao risco, você estaria pedindo um carrego, né? E aí você teria mais um R, onde esse R estaria refletindo esse prêmio por risco. Aqui eu não preciso, porque eu já mudei do mundo físico para o mundo neutro ao risco. Para quem entende um pouquinho de teoria da medida, o fator estocástico de desconto é uma derivada de Radon e Codin. Ela basicamente está trocando de medida. A medida física, né, o mundo real que a gente observa, para o mundo neutro ao risco. Tá? E o retorno aqui, como ele é bruto, eu posso escrevê-lo como o payoff que eu recebo divididos pelo preço desse ativo. Esse fator estocástico de desconto aqui, ele praticamente sempre existe. Basta que eu tenha a lei do preço único, então 2 ativos iguais têm que ter o mesmo preço, e que as preferências de não sociedade. Se eu tiver não sociedade nas preferências e lei do preço único, o fator estocástico de desconto, ele sempre existe. Tá? Mas não necessariamente ele é único. Aí depende se o mercado é completo ou o mercado é incompleto, como eu vou dizer daqui a pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. Existência, como eu disse, basta ter lei do preço único e não sociedade nas preferências. Basta isso para que eu tenha a ausência de arbitragem. Se eu tenho ausência de arbitragem, o fator estocástico de desconto ele existe. Tá bom? Ele não apenas existe, como ele é positivo. E aí, como eu disse, tem a questão da completeza de mercado. Se o mercado é completo, aí existe apenas um fator estocástico de desconto. Maravilha. Se o mercado é incompleto, né, se a gente não consegue se defender de todos os estados de natureza possíveis, conseguir negociar cada estado da natureza possível, aí o mercado ele é incompleto, né? E você tem que infinitos fatores estocásticos de descontos servem para apreciar corretamente todos os preços na economia. Em geral, o que a gente faz nesse caso é projetar esses fatores estocásticos de descontos, todos eles, né? Qualquer um deles, no espaço gerado pelos ativos, e você vai ter exatamente, essa projeção é sempre igual, ela é única, né? E aí você consegue utilizar isso como fator estocástico de desconto, tá bom? Então, no modelo de macrofinanças, né, quando a gente pensa no fator estocástico de desconto, você pode pensar no investidor representativo, né? A condição de primeira ordem dele vai ser uma equação de Euler que vai dar isso aqui, ó. O preço hoje vezes a utilidade marginal do meu consumo hoje, ele é igual a esse beta, que é a minha elasticidade intertemporal no tempo, né, de consumo, vezes a minha esperança condicional de quanto eu vou receber de utilidade marginal do consumo amanhã, vezes o payoff desse ativo, né, desse ativo que eu estou pagando o preço PT amanhã. Tá? E aí, basicamente, o preço, eu já sei escrever ele como função do teorema fundamental do pensamento de ativos. Né? O preço hoje, ele é basicamente a esperança condicional desse produto do payoff que eu vou receber amanhã, vezes o fator estocástico de desconto, que traz ele para esse mundo neutro risco. E nesse caso, né, de um modelo de consumo, dá para ver que o fator estocástico de desconto, ele é quem? Eu pego essa utilidade marginal que está aqui, jogo para o lado de lá, né, e ele vai ser basicamente o beta, a elasticidade temporal de consumo, divididos por quanto da minha utilidade marginal de consumo está crescendo ao longo do tempo. Tá? O crescimento da minha taxa marginal, de minha utilidade marginal. Tá bom? E aí eu posso ficar brincando com o fator estocástico de desconto. Ele é super útil. Né? Então, por exemplo, aqui eu não vou ficar falando sobre todas as contas, mas eu brinco com as contas de tal sorte a mostrar que, no fundo, de um fator estocástico de desconto, eu consigo encontrar uma representação com beta único, né? De um fator único. Obviamente, o fator aqui é o fator estocástico de desconto, né? E eu tenho o beta em relação a ele. Está aqui, ó. A única diferença aqui é que o meu prêmio de risco não é mais o prêmio de mercado. Esse é um parâmetro que não é livre, né? E ele é dado, obviamente, pelo fator estocástico de desconto. Então, por exemplo, no modelo de KPM de consumo, né, que o Lucas começou a trabalhar, publicou a primeira vez em 78,
Se você tiver uma utilidade potência, né, o que eu vou ter basicamente é que o retorno esperado de cada ativo ele vai ser linear numa regressão de betas dos ativos, dos retornos dos ativos, nesse crescimento da utilidade, CT mais 1 sobre CT menos capa. Tá bom? Então, aqui não preciso mais da utilidade marginal, porque já está aqui na minha utilidade de potência, que é basicamente CT elevado a 1 capa, né? E esse aqui é o que eu estou pegando aqui. E esse capa aqui vai te me indicar um pouquinho da tua aversão ao risco, basicamente. E quem é o lambda M, nesse caso, o prêmio de risco associado ao fator estocástico de desconto? Ele é basicamente a razão das variâncias, da razão da variância em relação à média, ou seja, coeficiente de variação desse crescimento aqui do consumo medido dessa forma aqui, com essa potência aí, capa. Tá bom? Então, para fazer o modelo multifatorial, a gente tem que ter um fundamento econômico, né? Em geral, isso quer dizer o quê? A gente vai derivar, né, vai escrever um modelo de equilíbrio geral, que vai basicamente governar como é que o investimento hoje determina, né, o quanto que eu vou receber amanhã. Tá bom? Aí eu expresso o meu consumo como função de algumas variáveis estados, ST. Tá? Essa função pode ser linear ou pode ser não linear, em geral vai ser linear. Substituo isso dentro da condição de primeira ordem do consumo do agente representativo e encontro qual é o meu modelo multifatorial que eu vou obter. Então, por exemplo, o KPM, o Intertemporal KPM, são modelos de equilíbrio geral, com uma tecnologia de retornos constantes ao longo do tempo. Tá bom? Então, isso é importante porque a gente diz, ó, o KPM é um modelo de equilíbrio geral, ele serve para qualquer ativo, não serve só para ação. O Intertemporal KPM e idem. Tá? Então, aqui a mensagem, é mais para ter uma ideia de onde é que esses fatores estão vindo, a mensagem é simples. O modelo multifatorial, ele é basicamente um modelo de consumo mais algum tipo de restrição. Tá? Então, aqui no caso, a restrição que eu estou modelando do KPM, que eu tenho apenas um fator, e eu tenho uma tecnologia de retornos constantes e lineares. Tá bom? Então, tem várias formas de escrever o KPM. Aqui é um modo de você escrever o KPM agora com uma programação dinâmica. Então, imagina que os investidores vão viver para sempre, a utilidade depende do consumo hoje e de quanto que eu tenho de riqueza amanhã. Eu posso escrever essa utilidade como a utilidade do meu consumo hoje, mais um beta, que é essa elasticidade intertemporal, quanto que eu quero suavizar, o quanto que eu valorizo o consumo hoje em relação ao consumo amanhã, vezes o valor esperado da minha riqueza amanhã. Esse V aqui é uma value function, né? E aí que eu tenho? Eu posso comprar um ativo PT, para o preço PT, ele me dá um payoff XT mais 1, que é um payoff, obviamente, aleatório no próximo instante do tempo, e aí eu faço com a minha condição de primeira ordem para resolver esse problema de maximização, de aumentar a minha utilidade. E quando eu faço isso, eu tenho o quê? PT vezes a utilidade marginal hoje, do meu consumo, igual ao beta vezes quanto que eu espero receber dessa value function. Então, vai ser o valor marginal que eu vou receber da minha riqueza, vezes o XT mais 1, que vem do payoff desse ativo PT. E aí eu rearranjo os termos e encontro que o meu fator estocástico de desconto é basicamente o beta vezes esse valor marginal da riqueza. Tá bom? É bem simples. E aí eu mudo como é que eu vou fazer essa riqueza, né, para poder chegar a um modelo ou outro, né? Então, por exemplo, se eu pego uma função valor que seja quadrática, então o valor aqui da minha riqueza, ele basicamente olha para uma função quadrática em relação a uma referência aqui, W estrela, eu vou chegar que o meu fator estocástico de desconto, ele vai ter um componente aqui, ó, eu posso escrever ele como uma coisa linear na minha riqueza, no retorno da minha riqueza, o quanto que minha riqueza está crescendo ao longo do tempo. Onde eu tenho um AT que depende da minha utilidade marginal hoje e um BT que depende aí de como a minha riqueza está variando ao longo do tempo em relação ao meu consumo. Tá? Então, dá para ver aqui que o KPM, quando eu escrevo ele como modelo de equilíbrio geral, ele é um modelo condicional. Né? Isso aqui é como se fosse a carteira de mercado, só que em vez de ter A mais um beta, eu tenho um A menos um BT. Um AT menos um BT. Tá bom? Quais são as restrições que eu estou incluindo aqui? Que
que o valor marginal da riqueza depende apenas da riqueza, é o que eu escrevi aqui, né? Isso me dá a identidade do meu fator vai depender desse retorno da minha riqueza, que no mundo do KPM vai ser o portfólio de mercado. Eu tenho que minha função valor é quadrática, tá? Como ela é quadrática e eu vou ter que tirar a derivada, eu vou ter uma coisa linear nos fatores, né? E eu tenho um ambiente que é estável ao longo do tempo. Então, a minha taxa de juros está constante, meus retornos são ID, independentes e identicamente distribuídos, sem persistência, eu não tenho risco da minha renda cair, né? Não tem nada disso. E dentro desse ambiente estável, o que acontece é que a função valor, ela vai corresponder a basicamente uma função de utilidade. Eu posso trabalhar também com utilidade em logarítmica. Tá? Aí o que eu faço? Eu vou escrever minha carteira de riqueza como um direito que eu tenho a todo o meu consumo futuro. Aí, dentro desse caso, sob uma utilidade logarítmica, o preço dessa carteira de riqueza, né, ele é proporcional ao consumo em si. Né? E aí eu faço essa continha e você vê, ó, a minha carteira de mercado vai dar igual ao meu fator estocástico desconto, basicamente. O inverso do meu fator estocástico desconto, que devia ser beta, a utilidade marginal amanhã dada divididos pela utilidade marginal hoje. Então, eu tenho exatamente aqui, ó, que o meu fator estocástico desconto é 1 sobre o retorno dessa minha riqueza. E aqui é um pouquinho diferente do último modelo, porque aqui eu posso ter uma oportunidade de investimento que está variando ao longo do tempo. Né? E isso, quem me dá é basicamente a utilidade logarítmica. A utilidade logarítmica basicamente diz que meu efeito renda vai ser sempre mais forte que o efeito substituição. E por isso, né, a taxa de desconto, o efeito da taxa de desconto, ele é mais forte que o efeito do cash flow. Tá bom? E por isso que lá depois, quando a gente vai falar de modelo valor presente, a gente vai ver que notícias ruins sobre a taxa de desconto são piores que as notícias ruins sobre o fluxo de caixa. Até porque, em geral, essas notícias ruins sobre o fluxo de caixa são mais temporadas do que as notícias sobre as taxas de desconto. E é daí que vem o Intertemporal KPM do Merton. Você tem um modelo fatorial linear, você tem um horizonte de investimento longo e você tem esse ambiente de investimento que está mudando ao longo do tempo. Então, exemplos são fáceis. Né? Você pode pensar, a riqueza hoje, obviamente, afeta o meu problema de maximização, né? Porque se eu tenho muito dinheiro, eu não tenho problema de restrição. Se eu tiver pouco dinheiro, eu não vou poder investir muito porque eu tenho que comer. Né? Mas qualquer outra variável, né, que represente alguma mudança no meu conjunto de oportunidade de investimento, também vai ter que afetar meu consumo. Né? Então, eu escrevo meu consumo, como eu falei antes, como uma função dessas variáveis estados aqui. E aí, basicamente, o que eu vou ter é que eu vou poder escrever meu fator estocástico de desconto como beta das utilidades, vezes a razão das utilidades marginais amanhã e hoje. Eu substituo o consumo por essas variáveis estados, né? Faço uma linearização e vou encontrar o fator estocástico de desconto como uma função linear dessas variáveis STs. É basicamente isso que a gente faz geralmente. Tá bom? Então, alguns comentários sobre o modelo intertemporal KPM, o modelo de KPM. Bem, se o KPM tiver utilidade quadrática, né, ele basicamente existe retornos que sejam I e D, né, de modo que não existe nenhuma distinção entre a versão condicional e a incondicional. Quando a gente faz o logarítmico, não. No logaritmo, a gente consegue absorver essa variação aí no ambiente financeiro, né, macrofinanceiro, com muito mais tranquilidade. Tá bom? E a gente consegue absorver, e não tem muita diferença entre condicional e incondicional, mesmo assim, no modelo de utilidade logarítmica, basicamente porque não tem nenhum parâmetro livre nesse modelo que está variando aí com a informação que tá variando ao longo do tempo. Tá? De novo, KPM e o Intertemporal KPM valem para qualquer payoff, não precisa ser só ação. Tá? Eu gostaria de enfatizar o máximo possível isso. Então, vale para títulos, vale para opção, vale para tudo. Tá? Inclusive, o modelo KPM com utilidade logarítmica, ele dá para as opções a fórmula de Black-Scholes como o preço de uma opção nesse mundo. Tá bom? Agora, KPM e Intertemporal KPM são modelos
São casos particulares de modelos de consumo, não são alternativas, para deixar isso bem claro. Tá bom? Então, existem várias formas de estimar o fator estocástico de desconto. Se você tiver dados de consumo para fazer o Consumption KPM, por exemplo, você pode usar GMM, não vou falar sobre isso. Tá? Se você tiver dados de opções, aí você pode estimar o mundo neutral risco, o mundo que é neutral risco, e fazer a razão entre o mundo neutral risco e o do mundo físico, né? Para tentar achar quem é o fator estocástico de desconto. Tem uns papers do Yassine Sahalia com Andrew Lo, lindo sobre isso, mas obviamente tem uma limitação de dados muito grande, porque você precisa de dados opções para poder olhar todos os estados da natureza. E se você for olhar dados de retorno, aí você vai fazer intertemporal KPM, que é o geral, quase todo modelo multifatorial vai estar referenciando o modelo de intertemporal KPM. A gente vai expressar o consumo como alguma função, quer dizer, o que está por trás, né? Porque ninguém vai falar isso. O que está por trás é que você está expressando o consumo como uma função dessas variáveis e estados, vai substituir esse GST na condição de primeira ordem e depois fazer uma linearização para ter um modelo multifatorial. Tá? Mas, em geral, a gente espera que esses modelos multifatoriais sejam condicionais, não sejam incondicionais. Então, aqui tem um exemplo do modelo KPM. A gente viu lá no KPM que o fator estocástico de desconto era igual a AT mais um BT RWT mais um. Na verdade, era menos, né? Mas tudo bem. E esse carinha aqui é um fator estocástico de desconto. Ele tem que apressar qualquer ativo na economia. Então, em particular, ele apressa tanto o ativo livre de risco como a carteira, né, de riqueza. Tá? Então, se eu pego o ativo livre de risco e faço ele apressar, então eu pego o MT mais 1 e multiplico pelo RFT, eu sei que a esperança disso tem que dar igual a 1. Mas o RFT ele é livre de risco, então eu posso tirar da esperança, porque não tem nenhuma aleatoriedade. Então, eu sei que a esperança do fator estocástico de desconto tem que dar 1 sobre RFT. Tá bom? Por outro lado, se eu pego o MT e multiplico por RWT mais 1, também tem que dar, em valor esperado, igual a 1. Mas aí eu substituo o MT mais 1 por essa expressão e vai dar uma coisa quadrática aqui no RWT. E aí eu resolvo esses dois caras para A e BT. Então, para AT dá esse carinha aqui, para o BT dá esse carinha aqui. Tá bom? Agora, se eu tirar a esperança incondicional disso, olha o que acontece. Se eu tiro a esperança incondicional, já setando o AT para esse valor e o BT para esse valor aqui em cima, o que acontece é que eu não consigo chegar na expressão do KPM, né? Porque eu vou ter essas covariâncias entre o AT e o meu retorno e a covariância do BT e o produto do retorno com o retorno da minha carteira da minha riqueza, né? E é justamente por conta disso que você não consegue sair do modelo condicional para o incondicional sem ter que pagar um custo. Tá? Então, a gente gosta mais do modelo condicional. Tá? Então, qual é a ideia do modelo de multifatoriais lineares? A ideia é você substituir as expressões baseadas em consumo, né, por alguma coisa, por variáveis estados, que eu vou chamar agora de fatores de risco. Né? Em geral, você vai ter que o modelo de fator estocástico de desconto, ele vai ser uma função afim, né, desses fatores, mas com os parâmetros que estão variando ao longo do tempo. Tá? Isso não é um problema, porque eu posso, esses caras aqui já são mensuráveis. Repara que esse aqui estou em T mais 1, mas a AT e BT eu já conheço no instante T. Então, é bem tranquilo. Eu basicamente tenho que dizer que esse AT e BT vão mover junto com alguns variáveis e estados também e fazer esse tipo de análise. Tá bom? Então, o que a gente precisa utilizar como fator? O que faz sentido utilizar como fator depois de todo esse arcabouço de modelo de consumo? É qualquer coisa que esteja relacionada ao crescimento da utilidade marginal. Então, qualquer variável que esteja relacionada com esse lado esquerdo aqui vai ser uma coisa interessante. Então, uma variável que esteja relacionada à suavização do consumo. Então, por exemplo, recessão, você basicamente tem um baque no consumo. Né? Então, tem um efeito negativo na suavização do consumo. Então, qualquer coisa que preveja uma recessão é um bom candidato a fator. Entendeu? Então, a essência aqui da história é o quê? Que investidores estão sempre prontos a negociar algum tipo de retorno mais alto ou mais baixo, né? de reduzir um pouquinho o retorno, de tal sorte a suavizar o consumo. Né, de não performar, não ter um desempenho tão ruim nos estados de natureza que são ruins. Né?
Então, o fator pode ser visto aí, como se quiser, uma variável que indica, né, um indicador antecedente de estados ruins na natureza. Então, quando a gente fala em macroeconomia, a gente está pensando qualquer coisa relacionada a consumo, a taxa de juros, spreads, crescimento do PIB, retorno nas atividades reais. E quando a gente pensa em finanças, a gente está pensando em qualquer indicador antecedente de prêmio de risco. Tá? Qualquer variável que preveja bem retorno de ativos vai funcionar bem. Aqui, pode funcionar bem. Tem um tipo de fundamentação, de fundação, né, de fundamentação econômica para ser utilizado. Tá? Então, a representação continua sendo a mesma, a gente vai ter essa representação de que a gente pega retorno esperado, depende dos betas, só que em vez de ter um beta, como no modelo KPM, agora eu tenho vários betas. Em vez de ter um lambda, o prêmio de risco de mercado, agora eu tenho vários lambdas, vários prêmios de risco. Um que está relacionado ao mercado, o outro que está relacionado a um segundo fator e um terceiro beta que vai estar relacionado a um terceiro fator e assim por diante. E aí eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz com o KPM. Tem uma regressão de time series, tem uma regressão de cross-section, né? E eu vou tentar entender como é que os retornos esperados, o cross-section dos retornos esperados, variam dados esses betas. Tá? Tem um paper muito legal do Campbell Harvey e coautores no Journal of Finance, chamado 3 pontinhos and the cross-section of expected returns, que basicamente diz, esse aqui é a literatura de empirical asset pricing. Né? Eu procuro um fator e mostro se ele está me explicando ou não nessa variação no cross-section dos retornos esperados. Então, é isso, basicamente, que a literatura multifatorial está fazendo. Então, de novo, regressão primeiro de time series, eu encontro, está aqui nesse lado, eu posso encontrar, aqui eu estou usando minha versão condicional, né? Então, os estados da natureza estão afetando o alfa e o beta, eu faço essa regressão, encontro quem são meu alfa chapéu e meus beta chapéus, tá? Esses alfa chapéus e beta chapéus podem estar variando ao longo do tempo. Depois eu venho para cá, na minha regressão de cross-section, plugo aqui meus beta chapéus e tento encontrar, né, os meus prêmios de risco para cada um desses fatores. E aqui, obviamente, eu vou estar tentando entender, né, se eu tenho erro de apressamento ou não. Tá? Se eu não plugar aqui meus betas estimados, aí essa regressão de cross-section não tem qualquer conteúdo empírico. Ela só tem conteúdo empírico, né, se esses betas não forem parâmetros livres, né? Ele tem que estar a disciplina que tem que ser dada pela regressão de time series, tá bom? E se você tiver betas bem estimados, quando você for fazer essa regressão de cross-section, né, se betas com um modelo bem especificado, o que acontece é que nenhuma outra característica importa para explicar retornos esperados dentro do cross-section, né? Esses betas são suficientes para isso, tá bom? Então, deixa eu falar de fatores, porque até agora eu não disse que fator precisa ser um retorno, precisa ser investível, uma coisa que eu possa investir, né? Se o fator for um excesso de retorno, aí esse lambdazinho que está aqui, ele é minha taxa livre de risco, né? É fácil de ver isso. Se não existir uma taxa livre de risco, ele tem que ser igual ao retorno que eu espero de um retorno esperado de uma carteira que tem betas iguais a zero para todos os fatores. Tá bom? Agora, se os fatores são excesso de retornos, aí eu posso medir esses lambdas aqui, perdão, diretamente. Eu não preciso simplesmente rodar essa regressão no time series, o beta, e estimar esse cara. Basta pegar a média, né, do prêmio de risco ao longo do tempo. Né? E aí o que eu tenho é que a minha esperança, esse retorno esperado aqui, ele vai depender dos betas, que eu posso estimar usando time series, e desse prêmio de risco que a gente observa ao longo do tempo. É muito similar ao que a gente tinha antes, mas tem uma diferença crucial aqui. Quando eu faço a minha regressão de séries temporais, eu vou ter um alfa, um intercepto para cada ativo. Aqui eu não tenho. O lambda, ele é constante para todo mundo. Tá? Então é importante ver essa diferença. E eu posso sair, obviamente, também de modelos que tenham multifatoriais, né, que façam esse apressamento via exposição, né, via beta,
para o fator estocástico de desconto, não tem problema nenhum. Está aqui como é que funciona isso, tem as provinhas bonitinhas aí. Então, para terminar, por favor, pensem que fatores não são necessariamente retornos, podem ser uma variável macroeconômica, por exemplo, mas se forem retornos é um pouquinho mais conveniente, porque a gente pode expressar, né, o modelo como esse modelo de apressamento via beta, né, via exposição a risco sistemático, em termos de carteiras que eu posso sintetizar, que eu posso investir no mercado. Os retornos não precisam ser ortogonais, os fatores, né? Eu posso ter dois fatores que são correlacionados entre si. Então, qualquer decomposição fatorial, ela é sempre tem um problema de identificação, porque eu não consigo nunca identificar a partir de uma rotação. Eu posso rotacionar meus fatores de modo a torná-los ortogonais e nada muda. Os fatores também não precisam ser independentes ao longo do tempo, ou não correlacionados ao longo do tempo. Você pode ter correlação serial. Tá? Então, existe espaço para previsibilidade. Não é besteira achar que em mercados eficientes os retornos têm que ser imprevisíveis. Já vamos falar sobre isso quando a gente for falar de eficiência de mercado. E os fatores também não precisam ter média igual a zero. Nem condicionalmente, nem incondicionalmente. Tá bom? O modelo APT, como eu disse, é um modelo, uma caracterização puramente estatística. Eu basicamente pego meus retornos, né, o espaço gerado por eles. É uma matriz zona grandona, imagina que eu tenho N ativos, né, então vou ter N por N aí, essa matriz de, quando eu pego meus retornos e multiplico por eles mesmos, então pego os retornos e digo que é X, né, e eu vou fazer X' X. Então estou pegando a variação de todos os retornos. E aí, essa matriz é uma matriz enorme, N por N, e eu quero reduzir a dimensionalidade dessa matriz para encontrar uma matriz que seja o mais próximo possível, mas com muito menos dimensões, porque N por N é muito grande. Então, pelo teorema, a gente sabe lá pelo teorema de álgebra linear, né, que Eichert Janssen, que é o melhor jeito que eu posso fazer é fazer a análise de componente principal. Os componentes principais vão dar exatamente. E é exatamente isso que a análise de componentes principais faz, né? Ele encontra qual é a matriz que tem K por K, onde K é muito menor que N, que é mais próxima dessa matriz N por N, né? Então, ela vai encontrar combinações lineares desses retornos que estão mais próximas, né, de explicar toda a variação que eu observo nos retornos na economia. E é isso que o APT faz. Não tem nenhum fator, não tem nenhuma interpretabilidade, nada vem dessa fundamentação de macroeconomia, de finanças, né? E aí, basicamente, o que eu tenho é uma estrutura fatorial que é imposta, né, de uma forma ad hoc, arbitrária, né, e tentando usar, basicamente, essa solução aí de não arbitragem. Tá bom? O que o APT faz, ele vai ter exatamente a mesma implicação que o modelo KPM, só que em vez de ter uma carteira de mercado, né, que é o fator único do modelo KPM, você vai ter mais fatores, e ele vale apenas para ações que são bem diversificadas, para carteiras que são bem diversificadas. Não é o APT, ele não vai valer essa expressão linear do prêmio de risco de um ativo em relação a esses fatores. Ela não vai valer para qualquer ativo individual, ela vale para carteiras de ativos que são bem diversificados. É o preço que você paga para ter essa abordagem muito mais geral, né? E basicamente passar por cima de todas aquelas premissas heróicas do modelo KPM. Eu não vou falar muito sobre o modelo APT. Eu prefiro fazer a diferença entre o APT e o modelo Intertemporal KPM. No modelo APT, a gente tem uma estrutura fatorial, no modelo Intertemporal KPM, a gente tem um apressamento fatorial. Tá? Obviamente, a estrutura fatorial do APT, ela implica, né, no apressamento fatorial também. Mas o apressamento fatorial, ele não requer uma estrutura de fator. Né? Ou seja, eu não preciso ter essa estrutura. Os fatores do IKPM não necessariamente são aqueles que vão descrever melhor essa matriz de covariância dos retornos que eu observo. Né? Repara, o APT é um modelo estatístico. Eu quero achar qual é a combinação linear dos retornos, quais são as K, né, combinações lineares entre os retornos, que explicam o máximo possível da variação que eu observo. O modelo IKPM não é sobre isso.
Dada a teoria, eu tenho esses 3, 4 fatores, 5, que seja, que deveriam estar explicando, né, os retornos que eu observo no mercado. Tá? Então, dentro do APT, a inspiração para os fatores é puramente estatística, é tentar melhorar meu R2. Né? Enquanto que no Intertemporal KPM, a gente vai estar olhando para essas variáveis estados, né, que vão estar relacionados com a macroeconomia ou com a teoria econômica, pelo menos. Tá bom? Dentro do APT, a gente basicamente só tem a lei do preço único, enquanto que no Intertemporal KPM a gente vai ter uma proxy, o fator é basicamente uma proxy para a utilidade marginal. Não faz muita diferença na prática, né? Mas a gente pode ficar por aí. Então, para uma atividade aí para o próximo encontro, preparar 2 slides para a gente discutir dentro do grupo de vocês, discutir Factor Investing, que é não vou chamar de moda, mas é uma tendência que recentemente tem ganhado muito força aqui no Brasil, começou a ganhar muita força aqui no Brasil, já tem força lá fora há muito tempo, desde os tempos da Barra e o BlackRock talvez seja o maior garoto de propaganda, né? Mas eu não quero só pensar no Factor Investing, eu quero pensar dentro de um mundo hoje atual, onde a gente tem como diria o Cochrane no seu Presidential Address da American Economic Association, a gente tem um zoológico de fatores, porque o que não falta é fator. Nesse paper do Campbell Harvey, 3 pontinhos on the cross-section of expected return, a gente tem basicamente isso. Né? Ele mostra lá que tem mais de 300 fatores. Né? E óbvio que esses 300 fatores são muito correlacionados entre si. Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nessa arquitetura aí de que fator realmente que eu tenho que utilizar, como é que eu faço para escolher um fator, como é que eu devo fazer uma estratégia de factor investing baseada em fatores, né, dado que eu tenho 300, 400, 1000 fatores disponíveis aí. E o segundo ponto, um ponto mais provocateur, que é, o que é melhor? A gente procurar por alfa, que é difícil para burro, né? Ou a gente procurar por um smart beta. O que é o smart beta? É um fator novo, que as pessoas ainda não se tocaram que existe, né? E aí, obviamente, esse fator novo ele tem um prêmio de risco. Você vai perseguir esse prêmio de risco, mas quando as pessoas, né, forem avaliar a tua carteira, né, o desempenho da tua carteira, vão estar avaliando com os fatores que já conhecem, né, e não necessariamente com esse fator, e não com esse fator novo. Então, aparentemente, parece que você está gerando alfa. Mas, na verdade, não é um alfa, é apenas um smart beta. Então, se lá no início todo mundo usava o KPM e você fizesse uma estratégia, né, com high book to market e vendendo low book to market, ia aparecer como alfa positivo. Né? É isso que iria aparecer. Ou small caps. Né? Você compra mais small caps, você vai ter um alfa positivo. Mas, na verdade, não é um alfa realmente positivo. É porque você tem uma variável emitida, que é um fator de tamanho, né, de liquidez, ou o que seja, e você basicamente está ganhando aquele prêmio de risco daquele fator, que como você não está considerando na tua análise de desempenho, ele aparece como alfa. Então, são esses 2 slides, não pode ser 3, não pode ser 1, então tem 2 slides, um sobre Factor Investing, considerando que existe um zoológico aí de fatores, como é que vocês podem pensar, e aí, obviamente, vocês podem utilizar técnicas vindo de aprendizado por máquina, ou que seja para selecionar esse fator, tentar fazer uma discussão minimamente razoável, ou pensar em economia, em teoria econômica, né, o que seja, depende em que você se sente mais confortável, e olhar para essa questão do alfa contra o smart beta. Tá bom? Muito obrigado.